galera, estamos aqui hoje com ele, Vinícius Fará. E meu querido, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Querido, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar sobre todos os impactos e principalmente como essas ferramentas, né, se tornam positivas na nossa sociedade. A gente tem uma alegria muito grande de ter apostado na veia do empreendedorismo, né? Acho que é uma característica minha, eu sou empresário e desde muito cedo ainda na iniciativa privada entendi que a maior ferramenta para fazer o seu negócio dar certo, para trazer a satisfação para os colaboradores e também para os seus consumidores é você empreender. Empreender na modernidade, empreender no melhor ambiente de trabalho, na movimentação do seu espaço para atender bem as pessoas. Então, e hoje, né, eu vim aqui a campo justamente fazer isso, né? Pelo Sebrae, a gente tem percorrido várias cidades do estado, se reunindo com empreendedores, com empresários, levando um pouco dessa história, né, que começou lá em Três Rios, quando tive o privilégio de ser prefeito, né, por 2 mandatos, onde através da política, da desburocratização, da qualificação profissional e do empreendedorismo, o município conseguiu atrair mais de 2.400 empresas e, consequentemente, 16 mil empregos diretos, tudo alicerçado nessa marca forte que, para mim, é a grande marca da mudança e da retomada do desenvolvimento, que é a desburocratização. Hoje o empresário, para poder abrir uma empresa, começar mesmo de fato com tudo, fora de Três Rios, hoje é qual o período médio? Olha, chega a beirar o absurdo, né? Porque é uma variação sempre ao limite, ao extremo. A gente tem cidades onde a gente escuta de empresários querendo investir, gerar emprego, gerar receita, que para se constituir uma empresa demora 8, 9, 10 meses. E isso foi algo que a gente apostou com muita força em Três Rios, né? Criamos um programa de desburocratização, criamos um programa que virou modelo até para o Sebrae Nacional, que é a Casa do Empreendedor, e em Três Rios se constituiu uma empresa com 48 horas. Né? O cidadão empresário, ao tentar implementar uma empresa, ele procurava a prefeitura, recebia todas as informações necessárias, ele tinha todo um amparo de pessoas técnicas, de amparo de jurídico, da área de contábil, e se constitui uma empresa com 48 horas. Isso foi, sem sombra de dúvida, o grande start para que o município, em 8 anos, gerasse 16 mil empregos, mais de 2.400 empresas. Por quê? Porque na cidade de Três Rios as coisas funcionam. Na cidade de Três Rios as coisas acontecem graças a uma política agressiva de desburocratizar. Não dá mais, num país que quer ser um modelo para o mundo, num país que todos nós tenhamos orgulho de dizer somos brasileiros, um empresário com dinheiro no bolso, querendo investir na cidade, querendo gerar renda, gerar emprego, gerar receita para a prefeitura, dar entrada para ter uma liberação de uma empresa, demora 1 ano, 9, 10 meses. Então, assim, eu acho que a gente começa a transformar uma cidade, como foi o exemplo de Três Rios, do momento que a gente aposta na marca da desburocratização. E através desses exemplos, e principalmente com a liderança, eu soube que até em outros países já tem sido levada... Eu tenho tido esse orgulho, esse privilégio, né? Primeiro eu tive o privilégio e a honra de ser prefeito da minha cidade, sim, que para mim é uma honra sem parâmetros, né? Poder estar ali cuidando da vida de 120 mil pessoas da cidade onde eu nasci. Isso para mim, isso é fantástico. Isso me dá, acima de tudo, um sentimento de amor ao próximo, de respeito, que é o que sempre me moveu. Mas, graças a Deus, com essa força de vontade, com esse espírito e com essa aposta na ferramenta da desburocratização, Três Rios acabou virando um modelo nacional e internacional da marca desburocratização e do desenvolvimento econômico. Tanto é que a nossa cidade foi eleita, e eu fui eleito, por 2 vezes seguidas, o prefeito empreendedor do Brasil, né? Um prêmio que o Sebrae, com outras instituições, a cada 2 anos, avaliam todas as gestões do país e, ao final, elegem as prefeituras e os governos que constituíram projetos que, de verdade, impactaram positivamente na vida do cidadão. E eu tive o privilégio de, por 2 vezes seguidas,
2012 e 2014, já que a premiação acontece a cada 2 anos, ter sido eleito o prefeito empreendedor do Brasil. Para uma cidade que até então, antes de nós assumirmos, era um exemplo de má administração, de empresas que fecharam, de uma saúde ruim, educação pior ainda, ou seja, ter, através de uma política pública moderna, agressiva, pautada e alicerçada na desburocratização, virar uma referência, e isso faz com que, com muito orgulho, eu hoje percorra o Brasil inteiro, e já fui a mais de 42 países, fazer o que a gente vem fazer aqui hoje, né? Se reunir com lideranças, com empresários de vários segmentos, levando um pouco da nossa experiência para que outras cidades, para que outros gestores, para que outros empresários sejam contaminados, no bom sentido, pela veia do empreendedorismo e da desburocratização. Eu aprendi que só existe uma maneira da vida do cidadão se transformar, é tendo emprego. É emprego que traz dignidade para as pessoas, é o emprego que movimenta a receita do município e através da receita do município sendo aumentada ano a ano, o gestor consegue reverter isso em melhora da saúde, da educação, do transporte, e foi exatamente o que a gente fez na cidade, e para mim é muito prazeroso, porque foi uma história que a gente construiu do zero, né? E em apenas 8 anos a gente vivencia e experimenta resultados absurdos na vida das pessoas. E uma coisa que eu achei, que eu me identifiquei bastante, foi que aos 23 anos eu estava escolhendo a profissão que eu ia seguir, ainda através da faculdade, fazer o curso de comunicação social, e saber que aos 23 anos você já estava fazendo impacto na sua cidade. Eu fui candidato a vereador com exatamente 23 anos, foi quando eu já empresário, eu sou empresário há 30 para 31 anos na minha região, e com 23 anos, ou seja, há 30 anos atrás, eu começo a entrar na vida pública, mas o que me dá prazer e alegria é desde quando eu entrei até hoje, todo o meu processo, quando estive na vida pública, ele é alimentado e movimentado por um respeito às pessoas, né? Eu entendi, cada um tem o seu papel na sociedade, a sua missão na vida, e a minha missão é servir as pessoas. E não existe ferramenta mais forte do que estar num ente público para poder servir ao próximo. E eu vejo que isso está se ampliando, né? Acho que ter 3 Rios pode não se tornar pequeno, mas tem muito do nosso país para conhecer desse. Tem muito. Eu acho que e é isso que eu estava falando. Eu faço com muito prazer, né? Porque se deu certo em 3 Rios, dá certo em qualquer lugar do mundo. Porque tem uma máxima que eu adoro e que eu aprendi: pessoas, cidades e necessidades são iguais no mundo inteiro. Então, a mesma necessidade do cidadão de Campos, de 3 Rios, de Petrópolis, é a mesma do cidadão da Noruega, da Eslovênia, porque as pessoas querem governos que cuidem do seu presente, do seu futuro, que tragam emprego pleno, que cuidem da saúde, ou seja, a necessidade das pessoas e das cidades são iguais. Então, se o modelo deu certo na Índia, ele pode ser perfeitamente adaptado aqui. Se o modelo deu certo em 3 Rios, ele pode ser adaptado em tudo quanto é lugar do mundo, porque as pessoas querem exatamente as mesmas coisas. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa realidade, porque é uma veia do empresário que entra na vida pública movido apenas por um sentimento, que é de melhorar a vida das pessoas, porque quando você muda a vida das pessoas, você muda a vida da tua cidade. E graças a Deus, Deus me permitiu por 8 anos governar o meu município, que acabou se tornando uma referência e um modelo para o Brasil. E uma outra pegada que eu achei bem interessante foi até de capacitação daquele povo, para entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Não é, eu tenho emprego, tenho vaga, mas preciso de gente capacitada. Exatamente. E aí, vamos dar emprego a quem? Vamos capacitar o nosso povo. A nossa mão de obra. Porque a gente sempre colocou isso lá no município para todos, que o emprego não é da cidade. O emprego é de quem se preparou para ele. E não adianta você ter uma política como nós implementamos lá, de incentivos fiscais, que nos proporcionou a chegada de 2.462 empresas,
se a gente não dar a oportunidade para o cidadão da nossa cidade de ser um desses futuros colaboradores das empresas. E qual é o papel do poder público? Trazer essas pessoas para dentro, se qualificarem para a oportunidade que está chegando. E aí nós criamos um programa que era o 3is mais emprego. Quando o governo fechava a chegada de uma empresa, imediatamente o setor específico da prefeitura sentava com o setor de RH dessa futura fábrica e se discutia ali qual é a mão de obra que você vai precisar. Por exemplo, a gente levou para lá uma fábrica de ônibus. Imediatamente, quando a gente consolida a chegada da empresa, a gente já estava tratando qual era a mão de obra que ele precisava. Então, preciso de mão de obra, pintor automotivo, eletricista automotivo, mecânico hidráulico, estofador, ou seja, eles apresentam para a gente a necessidade e eu, quando prefeito, montei todos os cursos especificamente para aquela demanda pedida. Resultado disso é simples. Enquanto que a fábrica está sendo construída, a gente está qualificando a mão de obra que eles nos pediram. Depois de formados, a gente inseria todas as pessoas dentro de um banco de dados, que nós denominamos 3is mais emprego. E qual era a obrigação, a única obrigação das empresas? Quando chegasse na fase das contratações, desse preferência para uma mão de obra que eu qualifiquei para ele de graça, ele não gastou um centavo. Está recém saído. Nada mais do que justo. Uma prefeitura que está dando incentivos fiscais, que está dando uma série de benefícios e ainda qualificando a mão de obra, o mínimo que ele deveria fazer é nos permitir oportunizar um mundo melhor para o cidadão treense. E o resultado disso foi fantástico, que desses 16.100 empregos gerados, 92% dos empregos foram dados para essas pessoas que passaram por esses cursos e que foram inseridas no programa 3is mais emprego. Isso aí, para mim, foi fantástico, primeiro porque eu vejo grandes ações que a gente tem do poder público podendo participar junto com as grandes empresas. Você tem aqui na minha cidade, que próximo é o Porto do Açu, que a gente poderia ter impactado de forma mais positiva. No aproveitamento da mão de obra local. Exatamente. E aí acaba que você vê que a pessoa, ele vai trabalhar durante a construção da obra, que é um serviço muito digno, que é a parte de construção civil, mas que não muda a vida da cidade nem das pessoas. E a obra, uma vez feita, não vai... Porque tem tempo, tem prazo de validade. Exatamente isso. Esse cuidado que a gente teve, sabe, oportunizar, até por uma questão de ética, nem caberia, mas a gente tem exemplos aqui no próprio estado do Rio, que as empresas chegaram, o emprego chegou e mais da metade da população não teve oportunidade. Por quê? Porque não houve política pública de qualificação da mão de obra local. E como o emprego não é da cidade, é de quem se preparou, o poder público tem sim a obrigação de preparar a sua mão de obra para o mercado de trabalho. Aí, da mesma forma, a gente vê também grandes, né, como a Furnas, por exemplo. Furnas, na ampliação, você vai para Anta, para aquela divisa ali de Minas, Paraíba. Pertinho de Três. Você tem os impactos com o pessoal que trabalha desde o restaurante, que fornece alimento. Total, muda. E esse foi um cenário muito legal também. Lá em Três Rios, a cidade já teve um momento muito forte de desenvolvimento econômico nos anos 70. Mas qual era a grande diferença? Todo o crescimento que Três Rios experimentou naquela década, ele foi alicerçado apenas em um setor de indústrias de grande porte. E você não pode construir um prédio em cima de uma única coluna, porque na hora que essa coluna ficar frágil, o prédio vai cair. Então, qual foi a grande sacada da nossa gestão? A gente entendeu que para que Três Rios pudesse ter a retomada do desenvolvimento, muito mais do que voltar a crescer, ele tinha que crescer de forma sólida, não mais vulnerável. Por quê? Porque quando o Três Rios foi dependente de um único setor, quando esse setor quebrou, a cidade quebrou junto com ele. O que a gente fez? A gente diversificou a economia da cidade, né? Exemplificando, é como se nós fôssemos fazer uma obra de um prédio e colocasse o prédio em cima de 4 colunas. Por quê? Porque numa visão municipal, numa visão de Brasil, nós vivemos em cima de ciclos. Então você tem determinados momentos que um determinado segmento da indústria está no seu auge e daqui a pouco você tem um momento de retração daquele setor.
E a cidade não pode ficar refém disso. E aí o que a gente fez? Apostou nos 4 pilares que movimentam a economia de qualquer cidade. No empreendedor individual, nas micro e pequenas empresas, nas médias empresas e nas grandes empresas. Então, o segredo do sucesso da transformação de Três Rios é porque ele é sólido. E ele é sólido por quê? Porque construímos o prédio em cima de 4 colunas, que são esses 4 segmentos do empreendedor individual até as gigantes empresas multinacionais que se instalaram na nossa cidade. E hoje já não mais no mandato, né, como prefeito, mas a cidade continuou tendo essa... A cidade continua crescendo porque tem uma estrutura, como eu disse, muito sólida, tem uma política pública muito consistente dentro desse planejamento que, independente de mudança de governo, de cor partidária, você enraizou dentro da máquina pública e também na sociedade que não dá mais para a gente regredir, né? Porque a cidade experimentou o novo mudou a vida das pessoas e as pessoas não querem regredir. Então, assim, é esse momento muito especial que a cidade está vivendo. É quebrar paradigmas, é a cidade experimentar algo que ela imaginava que era humanamente impossível ser tangível e que acontece, é factível, aconteceu, mudou a sua vida para melhor e hoje o cidadão não quer voltar a um passado que ele tem más lembranças. E hoje, para mim, a oportunidade de estar ao seu lado, conhecendo toda essa história e vendo que temos pessoas que estão criando impactos positivos nesse país, num momento, né, que é desanimador. Eu vejo, tenho amigos que já se lançaram a candidatos até município, estado, e às vezes eu fico perguntando, como que é se lançar seu nome numa situação hoje, que vão colocar uma foto sua numa rede social para poder... Classe política desmoralizada, país economicamente falido, o momento é muito desafiador. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente é movido por um sentimento muito nobre, que é através da política mudar a vida das pessoas. Sim. E isso é uma coisa que eu defendo, inclusive alguns colegas meus, homens públicos, nem gostam quando eu afirmo isso, porque eu acabo colocando alguns em xeque. Mas eu aprendi nesses 30 anos de vida pública que o querer é poder. Né? Quando você tem a oportunidade de exercer um cargo dentro da vida pública, principalmente de um prefeito, você tem nas suas mãos o poder de mudar a vida das pessoas. Só depende de você. Né? O grande problema é que as pessoas não querem, ou as pessoas querem mais ou menos. E o cidadão paga um preço muito doloroso por isso. E eu aprendi que dá para fazer. E sem aqui querer me autopromover, eu acabei de viver isso agora. Eu saí de uma gestão de uma prefeitura e fui ser presidente do Detran do Estado do Rio de Janeiro. Um órgão totalmente mal visto, um órgão altamente burocrático, né? Dificuldade de entregar o serviço. E em apenas 14 meses que a gente ficou à frente do órgão, a gente dentro com essa veia empreendedora, dessa veia de entregar serviço, demandas que o Detran antes precisava de 4, 5 meses, hoje no novo Detran, o Detran entregou em 30, 40 minutos. O que é? É a desburocratização. É entender que um órgão público existe para quê? Para a gente entregar os serviços para o cidadão. O cidadão não vai numa prefeitura, numa secretaria de saúde, num Detran, em nenhum setor, para que não seja pedir alguma coisa que ele sente que falta no dia, que ele sente que faz falta no dia a dia dele. Então, quem trabalha no poder público, e o poder público existe para quê? Entregar os serviços. E através dessa veia de desburocratizar, nós pegamos um órgão totalmente duro, inflexível e desburocratizamos. Então eu aprendi que dá para fazer em qualquer lugar, basta você querer. Esse ano eu fui fazer a vistoria do veículo e tal. Cheguei, sinceramente, eu esperava levar horas. É absurda a mudança. Aí na hora que eu cheguei, não, entra aqui e tal, pega a ficha, papel. Isso. Não, daí fez, olhou, pneu e tal. Depois, não, pode aguardar na sala. Guardou na sala, já chamou meu nome, peraí, já tô indo embora. É impressionante. Vamos botar aí, fazendo comparando com um período pequeno, há 5 anos atrás eu levava umas 3 horas a mais mas assim, na fila. É uma transformação absurda, porque houve investimento, houve ferramentas tecnológicas, ou seja, é um conceito moderno de gestão.
e isso impacta muito na vida das pessoas. Agora, sabendo que a chance disso melhorar cada vez mais, e as pessoas, o próprio público interno, o colaborador, sabendo como funciona e pode ser mais produtivo, isso não tenha só dúvida. Eu, como cidadão, só tenho que agradecer. Não, eu fico feliz porque é isso. A gente tem que ser corajoso, determinado, acreditar na gente, acreditar nos parceiros que estão à nossa volta, nos colaboradores, que é possível sim, seja no público ou no privado, seja em qualquer setor da área pública, é possível sim mudar. Basta querer, basta ter coragem, determinação, foco, mas acima de tudo precisa ter duas coisas: comprometimento e amor e respeito ao próximo, que é isso, para mim é o mais importante. Na hora que você se coloca no lugar do outro, tudo muda, né? Eu toco a minha vida empresarial, familiar e pública exatamente fazendo esse exercício. Para tudo eu me coloco no lugar do outro e me pergunto, se eu estivesse no lugar dele, eu queria que fosse dessa maneira. Então, já que eu estou aqui, deixa eu entregar o que eu queria para mim. É igual aquela história, a gente vai ao supermercado, quer levar 2 horas fazendo compra, na hora do caixa quer que seja atendido logo. Exatamente. Como que eu posso melhorar esse atendimento de caixa? Exatamente, é isso. Então, assim, eu acho que para mim é um prazer muito grande estar aqui na cidade de Campos, podendo ter, durante o dia, vários encontros, levando essa ideia da desburocratização e do empreendedorismo. Valeu, querido. Obrigado. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Valeu. Tá bom? Fica com Deus. Valeu, galera, e até a próxima.